Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pod Bar e hoje com um episódio muito pedido por todos os nossos pacientes, que é tudo sobre o bypass gástrico, né, meninas? E a gente tá super feliz porque realmente é uma técnica que a gente gosta muito de realizar no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai usar aqui todo o nosso período para conversar um pouquinho sobre a técnica do bypass, destrinchar as indicações, os prós e seus contras, como que tudo isso funciona. E começando pelo começo, né, meninas? Ana, vamos falar um pouquinho sobre a história do bypass gástrico? Como que foi isso? Porque, querendo ou não, o bypass não é uma cirurgia recente. Nada, né, Kai? Era um episódio super pedido, né? Porque acho que falamos do sleeve e eu penso que bypass e sleeve é igual o jogo de futebol. Quem fez bypass é bypass até morrer, quem fez sleeve acha que sleeve é o máximo. Então a gente tava devendo, né? Então muito legal a gente poder fazer isso hoje. O bypass é uma cirurgia muito antiga, né? Quando eu me formei, só tinha bypass gástrico. Na verdade, era bypass e banda gástrica. E banda a gente acabou parando de fazer porque viu que não tinha uma boa resposta. Por muitos e muitos anos, ele foi falado como padrão ouro da bariátrica, né? Eu aprendi assim. Não é? Hoje a gente sabe que não é isso, né? Hoje eu acho que a gente tem muita convicção quando a gente começa a descobrir a questão hormonal da cirurgia e que isso era a grande sacada do emagrecimento, são os hormônios gastrointestinais, não a redução do estômago, tudo se modificou. Mas até 2013, bypass era a cirurgia mais feita no mundo inteiro, né? E esse cenário foi se modificando depois de 2013, quando gastrectomia vertical começa a ser feita. E hoje no Brasil, a gente tem lá 95% dos procedimentos divididos entre bypass e sleeve. A pergunta de ouro é qual que é melhor. Eu sempre falo, se tivesse melhor, só tinha uma, né? A ideia é buscar a melhor cirurgia para aquela pessoa que está na sua frente, com todos os detalhes, expectativas daquele paciente, né? Mas hoje a gente tem o bypass gástrico no Brasil ainda muito feito e uma cirurgia que eu realmente adoro fazer. Acho que quem fez muito bypass gosta do bypass, mas entendendo que tem espaço hoje para outras técnicas cirúrgicas, né, Marta? Eu, apesar de ter vindo um pouquinho depois da Ana, muito pouco depois, eu gosto muito de bypass Ela falou um também. pouco depois para não me sentir velha. Não, Ah, mas é adorei! Somos muito, todas é contemporâneas. muito pouco, gente, é todo mundo da mesma idade. Todo mundo é jovem, pelo amor de Deus, É, não tô entendendo essa conversa. nem entendi. Eu fiquei no formal 10 anos, né? gente. Acho que foi isso. Aí, então, eu gosto muito de bypass. Hoje a gente tem duas. Essa pergunta que você fez, Ana, que o paciente faz pra gente todo dia, mas qual que é melhor? E eu dou exatamente a mesma resposta, acho que a maioria dá a mesma, né? Se tivesse uma melhor, por que eu faria outra em alguém? Então, assim, a gente sabe que o bypass tem muitos benefícios, mas ele não é de fato para todo mundo, né? Coisas importantes que a gente diz é da gente avaliar as comorbidades de cada paciente, a anatomia, a história prévia, se aquele paciente tem histórico de outras doenças gástricas ou do aparelho digestivo na família, se ele tem doenças intestinais, como Crohn, doenças inflamatórias, enfim. É tanta coisa que a gente analisa até decidir uma cirurgia que, de fato, vai ter a melhor para cada um. A gente não consegue eleger a melhor. O que a gente tem é número, né? A mais realizada, a menos realizada. E a gente sabe que hoje o sleeve, apesar de ser uma cirurgia tão boa quanto, no Brasil ela ainda é um pouquinho menos realizada do que o Acho que esse bypass, ano né? talvez batem. Esse ano acho que vai igualar, né? Vai igualar. Mas os dados que a gente tem até agora, o bypass ainda tá em primeiro E lugar. uma curiosidade, né, que a gente precisa falar, né? Como a Ana falou, nós três falamos que a gente gosta de bypass, e realmente a gente não é exceção, né? Brasileiro, cirurgião brasileiro gosta muito de operar bypass. E nós somos realmente uma exceção, pensando no cenário mundial de Mundial. cirurgia. É. Então, no resto do mundo, a gastrectomia vertical, que é a sleeve, já se sobrepôs ao bypass. É que eu não tenho uma explicação, nunca me deram uma explicação por que a gente faz tanto bypass e por que a gente curte tanto bypass, né? Eu acho que é porque nós cirurgiões, a gente opera muito bem, né, os brasileiros. E como a gente aprendeu muito bem a técnica e complica muito pouco, e a gente vê tão bons resultados com o bypass, a gente segue fazendo o que a gente gosta. Você sabe que eu tenho uma outra hipótese diagnóstica. Eu acho que a média de IMC da nossa população de consultório, ela é um pouco mais baixa se a gente for comparar, por exemplo, a média de IMC dos americanos. É. E hoje em dia, eu já em pacientes com IMC acima de 60, fico muito tendenciosa a fazer a gastrectomia vertical, pensando num segundo tempo cirúrgico, né? Então, eu acho que talvez isso Também. reflita um pouco essa diferença. Mas, inegavelmente, quando a gente vai fazer um bypass, a gente vai feliz, né? Ai, gente, É vai mais muito gostosinho. feliz. E quando a gente fala de história, né, e é muito legal porque a bypass, ao longo dos anos, ela foi mostrando as suas facetas e as suas vantagens,
numa época que inventaram o bypass para emagrecer, né? Ele era feito para emagrecer, para tirar o paciente da obesidade, ponto final. E foi muito legal, porque com o passar dos anos, para você ter uma ideia, o bypass fez com que mudasse o nome da cirurgia, né? Chamava-se cirurgia bariátrica e metabólica, cirurgia bariátrica especificamente, hoje é cirurgia bariátrica e metabólica. Porque a bypass ela traz uma alteração tão grande do ponto de vista metabólico, né, para esse paciente, que ela conseguiu mudar até isso, né? Então, a gente vê coisas que o bypass traz que é muito legal do ponto de vista da evolução e do estudo até, né, da cirurgia da obesidade por si só. E muito legal quando a gente percebe que aí vem a descoberta de que não é um estômago pequeno que é responsável pela beleza da cirurgia e da resposta cirúrgica, né? Mas é esse alimento chegando mais rápido no intestino fino, estimulando a produção de uma série de hormônios gastrointestinais, e são esses hormônios gastrointestinais que fazem toda a beleza acontecer, né? A ponto de sintetizarem um análogo que vem o Ozempic com uma droga com uma resposta como nunca teve, vem da bariátrica, né? E eu acho que muitos outros hormônios serão sintetizados do bypass gástrico. A grande verdade é essa. Então é uma cirurgia que não tem como a gente não dizer que é bela, né? Não, imagina. E os ganhos vão muito além do emagrecimento, né? A gente tem melhora de diversas comorbidades comprovadas. Então, hipertensão, a gente sabe que os resultados para o hipertenso é espetacular, para o paciente diabético e também tem a redução de peso, né? Você sabe que eu li um artigo semana passada demonstrando que a diabetes tipo 2 se mantém compensada no paciente submetido a bypass gástrico, mesmo havendo recidiva de peso. Então, o bloqueio hormonal, ele se mantém independente. Óbvio, se o paciente mantiver peso, ele vai ter uma resposta ainda melhor. Mas quando ele recidiva peso, ele não perde completamente o controle da doença diabetes no bypass gástrico, né? Olha que fantástico. São coisas realmente associadas ao emagrecimento, à melhora metabólica, né? Isso é muito interessante, porque geralmente a gente vê a medicina evoluindo por outros caminhos, né? E na obesidade, na metabólica, a gente tem vários remédios tentando mimetizar o efeito da cirurgia e não o contrário. Exato. Então é muito genial, E é dá só mágico. um cheirinho, É, né? Então você estava falando, por exemplo, do Ozempic, né? Você que é o imagina, GLP-1, que é o né? análogo do GLP-1, né? Ele dá um cheirinho de um hormônio que quando a pessoa faz o bypass, ela mesma produz Exato. aquele hormônio. Então, com menos efeitos. Ela não tem o efeito colateral que o Ozempic tem, por exemplo. Por quê? Porque o hormônio é o teu, né? Não é o que você tá Não é o botando de fora. sintetizado. Então, Exatamente. isso é muito maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho como é o bypass, né? Porque Vamos. pode ser que esteja alguém começando com a gente que está lá em dúvida e nem passou ainda com o Que cirurgião é para isso, saber o que é né? bypass e o que é sleeve. Então, como você descreveria um bypass gástrico, Karina? Vamos lá. Quando a gente fala do bypass, a gente tem que pensar que, na verdade, ele funciona com 3 mecanismos. Primeiro, um mecanismo restritivo, que é um estômago menor. Um mecanismo desabsortivo, isto é, um desvio de uma parte do intestino, que é o intestino fino, que é o duodeno, que é a primeira alça do intestino. E as alterações hormonais, que a gente está falando tanto sobre elas. Qual é a faceta mais importante, o mecanismo mais importante? Hoje em dia a gente fala muito desse hormonal, mas são a junção desses 3. Então, como que funciona? Primeiramente, a gente diminui o tamanho do estômago, ele fica um estômago menor, que a gente chama de neocâmara gástrica. A partir do momento que a gente diminui o tamanho do estômago, a gente vai desviar 1 metro e pouquinho. Não existe um padrão, mas normalmente é mais ou menos por aí, né? 1 metro do intestino, a gente vai levar diretamente ao estômago novo. E a partir dali, a gente vai fazer uma coisa que é o desvio intestinal. Bypass é desvio em inglês, né? Então, esse que é o tchan do bypass. Então, a partir do momento que você faz o desvio, você também vai fazer uma junção de intestino fino com intestino fino, que chama entero-enteroanastomose. Então, o alimento ele vai fazer todo o seu caminho pelo estômago menor, vai fazer andar por 1 metro naquela alça intestinal, e aí todo aquele suco gástrico, digestivo, pancreático, que está sendo produzido ainda pelaquela primeira alça do intestino, vai encontrar o alimento ali na alça do delgado. E a partir dali vai ter a absorção dos nutrientes. Não sei se eu consegui explicar muito bem, talvez a gente possa até depois colocar um videozinho aqui para quem está assistindo com a gente pelo YouTube, né? Verdade. Para ficar para melhor a gente entender E tudo no isso. Instagram do Podbari, a gente vai colocar também um desenho, um videozinho do bypass pra vocês Você visualizarem. sabe que eu hoje falo que não existe nem restrição nem desabsorção no bypass, né? Para mim, eu tirei esses dois e é um ponto de vista só. Porque eu não posso acreditar que um paciente que coma 100 gramas no primeiro mês e 300 gramas no primeiro ano, existe restrição. Então, eu digo para o meu paciente, não tem restrição e mais ainda não tem desabsorção. Porque desabsorção quer dizer não absorver. Ele absorve. Então, eu tirei essas duas facetas porque eu entendi que elas não existem. E entendo hoje a cirurgia basicamente hormonal. Mas é um ponto de vista, né? Acho que não tem certo, não tem errado nessa caminhada. Mas para mim fica muito claro isso. Principalmente desabsorção diz de não ser bom. O bypass não carrega isso, né?
Então, porque eu acho que isso traz pra gente, para muitos pacientes, a ideia: "Não, então eu não vou fazer o bypass, que tem um desvio intestinal que pode alterar a absorção". Não, não vai alterar. Pode alterar sim e vai suplementos de vitamina. Então, todos perguntam: "Precisa tomar a vida inteira?". Sim. Eu acho que a gente tá construindo esse conceito, né, mas eu concordo com a Karina, mas quando eu vou explicar a cirurgia para o paciente, eu também já falo o que: "Ah, mas por que que eu emagreço?". Você perde peso e controla suas comorbidades, porque a gama de hormônios liberadas, o bypass intestinal, o quão restritivo é a cirurgia, tanto é que tem cirurgiões que fazem estômagos um pouquinho maiores, um pouquinho menores, isso de fato não tende a mudar o resultado. E aí quando a gente fala de desabsorção, é uma palavra que carrega um estigma muito ruim. A gente teve outras cirurgias no passado desabsortivas que trouxeram efeitos colaterais nutricionais super graves, de reversão, de paciente desnutrido, grave, internado, nutrindo por veia. E realmente o bypass está muito longe de carregar isso. O que ele tem, que eu creio que a Ana sintetizou muito bem, é diminui-se o caminho intestinal para a gente ter tempo de absorver vitaminas de modo ideal, natural. Mas não pense que quem tem obesidade tem todas as vitaminas de modo adequado, porque não é. A gente está muito acostumado a ver o paciente com com algumas baixas de nutrientes, minerais, vitaminas muito antes da cirurgia. Muito Aliás, antes. isso independente da doença obesidade, né. Muito Muitos antes. magros por aí, também com déficit nutricional. E que muitas vezes não fazem dosagem, porque não tem nem a percepção disso, né, então Tanto é que a gente vai aproveitar para combinar aqui, que é uma pergunta que todo mundo faz para vocês, a gente já conversou sobre isso. Ah, então o sleeve não precisa tomar vitamina porque não tem o desvio intestinal. Veja como não é desabsortivo. Porque no sleeve a gente também precisa tomar vitamina. Então, gente, bariátrica requer tomada de vitaminas. Metabolicamente, o indivíduo obeso já tem aí uma deficiência na absorção. E aí eu vou aproveitar para a gente falar do Minuto Suprimed. Vocês sabem que a gente sempre recomenda que todo e qualquer paciente submetido a qualquer cirurgia bariátrica faça suplementação vitamínica. sempre. O desvio é o de menos. Falou bariátrica, precisa tomar suplementação. Então, a gente tem aqui como nosso parceiro a Suprimed, que tem o Supribari, que é um suplemento completo. Esse aqui é mastigável. Tem muita gente que tem. Eu tenho 3 ou 4 pacientes dessa semana que estão com muita dificuldade de tomar comprimido. Que a gente acaba. Existem comprimidos específicos também, né? Mas já ali no 10º dia elas estão com dificuldade e elas iniciaram o mastigável. Que pode ser mastigável e pode ser também pastilha. Lembrando que é da mesma linha, gente, do Fusion, que é super famoso, conhecido da gente, né? Já de modo antigo. Então, independente da sua técnica, você vai sim suplementar vitaminas e minerais. Esse é como se fosse a suplementação basal, né, que a gente precisa. E daí a gente pode sim ter que complementar com algumas coisas, de novo, dependendo da individualidade de cada paciente, né? E eu acho que a balinha, a mastigável, tem um saborzinho de fruta que às vezes até Ajuda. ajuda naquela dieta líquida mais monótona, né. E a possibilidade de mastigar, pelo menos para mim, é uma coisa que eu acho que é interessante. Você ter a possibilidade de mastigar o sólido, né? Na composição da vitamina, que fique muito claro isso, porque a absorção dela começa na boca, ajuda bastante você mastigar um negócio, assim, crack, sabe? Ajuda O muito, paciente gente. que tolera mastigável, eu já dou alta no segundo PO já com a pastilha, Eu né. mando Eu pra acho que essa é casa outra também. vantagem, que você já começa logo no começo, né. Quando é cápsula, eu Também acabo tem. perdurando um tempo maior. Também tem a cápsula, né? Mas eu costumo dizer, fazer que nem a Ana. A cápsula, ela pode. Tem paciente que já vem com a dificuldade de tomar comprimido previamente, Tem alguns gente. pacientes, engraçado isso, Tem Pois né. gente que não é. consegue Não engolir engole comprimido a vida comprimido. inteira, né? Gente, eu tenho. Doido. Então, eu não tenho, mas eu tenho várias amigas que não tomam comprimido. Como é que faz? Não, tem muitos pacientes. E aí a Então, mastigável realmente é uma grande sacada, né. ajuda Você demais. sabe que eu tive essa discussão essa semana no consultório, que era uma paciente que ela veio para fazer a cirurgia, enfim. E cada vez que ela vem na consulta, ela traz uma irmã. Ela tem umas 4, 5 irmãs. E dessa vez ela foi com uma irmã, e essa irmã, ela não é muito favorável à cirurgia. Deu para ver que ela tem algumas. Ela Resistência. tinha Estigmas. algumas resistências, que até no final da consulta, ainda bem, a gente conseguiu até cair por terra muitas coisas, porque eram histórias que ela ouvia. Crenças limitantes. Tem vários, E né? essa irmã dela falou assim pra mim: "Não, doutora, porque assim, imagina ter que tomar vitamina pra vida inteira". E, gente, eu ouço aquilo e aí eu falei assim: "Desculpa lhe perguntar, mas quantos anos você tem, né?". Aí eu acho que ela tinha 56, né. Eu falei: "Eu tenho certeza que se você for ao geriatra ou for na sua gineco, ela vai te suplementar.
Você vai Com precisar do certeza. cálcio, você vai precisar de um suplemento vitamínico. Teoricamente, todas nós aqui Eu queria deveríamos. saber quem no Brasil hoje não toma vitamina D, né? Todo mundo com protetor Nossa, solar sem tomar sol. Por Não tem exemplo, como. então assim, são certos estigmas, que você falou do estigma, né? É a questão do, mas eu vou ter que tomar vitamina? Vai, que bom, gente, precisa tomar, né? E realmente, quando a gente faz bypass, existem algumas vitaminas que a gente tem que prestar mais atenção, certo? Sim. Então, o ferro, o B12. cálcio, principalmente nas mulheres, pensando na Uhum. prevenção de osteopenia, osteoporose. O ferro a gente fala muito por conta da mulher que menstrua, né? Então as mulheres têm mais chances de ter anemia. São 30% de risco de anemia em mulheres que não estiverem bem suplementadas, né? Esse número é alto. Então, É um número alto. realmente precisa muito, Com a menstruação ativa. não né? é? E vai ter um outro episódio do Pod Bari um pouco falando disso. Aguardem. Também como a mulher precisa se preocupar em ter um controle do fluxo menstrual para não ser um fluxo muito intenso, que poderia trazer isso aí para um pior nível de controle só com a suplementação via oral, né? Então a gente sempre tem que se atentar. E vocês, pacientes, né, como hoje os pacientes são muito ativos e participam, né, das suas evoluções, né? Então, coisas que você tem que se atentar sempre. O seu ferro, então, principalmente a mulherada que menstrua bastante. Cálcio, mulheres, então, a partir dos 40 anos, pensando nessa questão da prevenção de perda de massa óssea. E a vitamina B12, que ela também ela é melhor absorvida na primeira alça intestinal. Claro, esse polivitamínico, como a Marta falou, ela é um geralzão, né? É um polivitamínico geral. Mas, por isso, a importância de fazer um acompanhamento médico e nutricional de tempos em tempos. E dosar com exame de sangue, principalmente essas Ótimo. vitaminas. Porque, às vezes, você até, né, pensa assim, né, Ana? A paciente come bem, ela faz o que a Nutri pede, ela toma o seu suplemento bonitinho, né, lá do Supribari ou da Fusio, enfim. E aí ela faz o exame de sangue e tá baixo, por exemplo, né? Ela tá com o estoque do ferro mais baixo, a ferritina. Ela fala, pô, doutora, mas faz tudo tão certinho. Eu falo, não, mas pode acontecer mesmo, Pode. porque você menstrua. Então, isso daí não exclui, É. você tomar o seu suplemento diário, não exclui ter que fazer os seus exames periódicos de tempos em tempos, né? E uma Vou coisa só, legal, vou só desculpa, Mar. completar que, Cássia, a Ana já tinha falado, mas vamos adicionar essa lista vitamina D. Não pode esquecer. Isso. Verdade. E outra coisa importante é que, por exemplo, Fusion, são 3 pastilhas por dia. Vida corrida, eu vou tomar 3 de uma vez só. Diminui a absorção. Então, o ideal é que elas fossem separadas durante o dia. Mais importante é tomar, mas se puder ser separada, café, almoço e jantar, ou de manhã, tarde e noite, você vai ter uma absorção melhor. Então, ter isso em mente é importante, porque muitas vezes a segunda tomada você está fora de casa. Então, a gente tem que ter o compromisso com a cirurgia. Eu acho que esse é o protagonismo do paciente. E isso faz muita diferença nos exames periódicos que a gente vai receber, na necessidade de suplementação intramuscular, endovenosa, que pode acontecer. Então, o uso da vitamina, eu acho que alguns pacientes adquirem Alzheimer só para vitamina. Não, Não, é específico, é focado, né? Ele foca só na vitamina. E não lembra de tomar. Então, entender isso como uma responsabilidade, um contrato assinado antes da cirurgia que deve ser mantido eterno. Acho que esse é o melhor caminho. E eu queria trazer uma reflexão que eu não consigo entender como a pessoa acha um absurdo, seja o acompanhante, seja o próprio paciente, mas eu vou tomar vitamina para a vida toda, como se isso fosse uma. Frente à obesidade, gente, o que é isso frente à obesidade? Frente às limitações que você tem, as doenças que você pode carregar, as coisas que você deixa de fazer. Então, na minha cabeça, não faz nenhum sentido, assim, esse comparativo de. Acho que é aquele piloto automático, né? Que a gente É. está numa vida tão frenética Mas que quando a gente reflete, o autocuidar fica, muitas vezes, em segundo plano, fica para né? depois, né? Eu acho que isso entra no autocuidar que a gente tem que trabalhar todo dia, né? Como prioridade. E deixa eu falar uma coisa, então. Bom, a Karina sintetizou aí como é o desenho do bypass e algumas coisas que os pacientes sempre perguntam, né? Mas aquele estômago, quer dizer, eu tiro esse estômago, Ana? Esse estômago fica lá no cantinho? Como ele fica? Sim, diferente da gastrectomia vertical, em que realmente é ressecado e tirado uma parte do estômago. No bypass gástrico, na idealização da técnica, até para diminuir risco cirúrgico, essa parte do estômago fechada ficará lá, viável, é um estômago funcional, só não vai receber o alimento. É um estômago que está lá circulando sangue, irrigando, produzindo enzima digestiva. Então, ele tem a função, ele não é retirado por uma questão técnica que dificultaria, aumentaria tempo cirúrgico desnecessariamente. E pode, inclusive, em casos mega ultra selecionados, fazer parte da reversão da cirurgia. Ou seja, eu posso reconectar esse estômago à pequena bolsa
e desfazer a cirurgia, casos super selecionados, risco cirúrgico mais elevado, mas é importante falar que ele é viável, ele está lá e ficará lá. Que era a minha próxima pergunta, que todo mundo fala: "Ai, mas essa é reversível?". Então a gente bom, primeiro precisa saber que não é um Lego que você monta e desmonta, né, é uma cirurgia. Adorei a comparação. É porque eu falei pra uma paciente essa semana. Ela: "Ai, por que que já não tira isso, aquilo?" Eu falei: "Tá achando que é Lego? Não é. É Por que não uma tira a vesícula, Porque o essa era a apêndice, esse pergunta. estômago que fica Porque eu não fechado?" quero mais operar nunca mais". Eu falei: "Mas não é bem assim que funciona. Tem risco cirúrgico, risco anestésico, risco de sangramento, enfim, gente, os riscos vão se sobrepondo. Claro. Por que que a gente vai fazer isso?". Mas aí a pergunta era essa, né, então é importante salientar da questão de: "Ah, então essa é reversível?". Não. Em casos muito específicos, a gente faz uma nova cirurgia que traz perto a anatomia de novo, mas 100% reversível nenhuma vai ser, né. Se a gente for parar pra pensar de maneira muito Até porque eu acho que essa lógica. palavra reversão pro leigo é reversível sim, Ah, é bom, traz uma ideia vamos de facinho, né. é, e Outro não é. dia eu estava com um paciente pra entrar no centro cirúrgico, e ele foi pra cirurgia sem levar nenhum exame, ele vai saber que eu tô falando dele, sem levar nenhum exame, e Foi ele passear no sempre bosque. passa com a nutri, lá no consultório, uma semana antes do dia da cirurgia, pra rebater dieta líquida. Pra ver se tá tudo Ele também não entendido. foi, porque estava longe da casa dele. Aí eu entrei no quarto, ele fez assim: "Doutora, eu não trouxe nada". Eu falei: "Vem cá, você veio fazer a unha? Porque tá me parecendo isso, não é possível. Isso é uma cirurgia bariátrica". Aí ele: "Não, pelo amor de Deus, não, não". Eu falei: "Ah, então tá, é cabelo e unha que você tá achando, né? Subiu o nível". Então eu fiquei embasbacada, porque alguns pacientes, quando a gente fala reversível, o leigo não tem necessidade nenhuma de saber a responsabilidade e as dificuldades da cirurgia, isso cabe a gente. Sim. Mas também não pode trazer a ideia de que é uma coisa simples. Então, é reversível às custas de um risco cirúrgico muito mais elevado e em situações muito específicas, né? E quando a gente fala de risco, então acho que cabe nós falarmos também sobre a segurança da técnica do bypass. A gente sabe, então, com o início, né, da cirurgia ser feita por vídeo, até mesmo na plataforma robótica, enfim, tudo isso diminuiu demais o risco de uma cirurgia bariátrica. O que antigamente um paciente ele ganhava um corte na barriga, ele ganhava dreno, ele tinha uma sondagem vesical, ele ficava dia em UTI, outros X dias no quarto, né? Então hoje, com o uso da tecnologia, com o uso de pessoas até melhores treinadas, né? A gente faz hoje uma cirurgia muito mais rápido do que se fazia no passado. Tudo isso trouxe uma segurança maravilhosa quando a gente fala de um paciente tão doente, que é o paciente portador de obesidade. Então, é uma pessoa que tem uma doença grave junto com outras comorbidades que vai ser submetida a uma cirurgia complexa. Então, a gente só pode submeter esse paciente, imagina o risco que ele tem, né? E ainda bem que a gente trouxe toda essa gama de ferramentas para diminuir hoje o risco. Hoje a gente fala que o risco de uma bariátrica é entre 0,1 a 0,3%, que é um risco muito baixinho, né? Então, todas essas armas e ferramentas que nós temos hoje contribuiu maravilhosamente para a gente ter esses números, né? Eu acho que foi uma somatória de preparo pré-operatório, então a equipe multidisciplinar caminhou numa especialização e tratando esse paciente de uma maneira melhor, a sacada de melhorar comorbidades, emagrecer antes da cirurgia. A tecnologia, todas as empresas fornecendo para a gente um material mais seguro, que hoje realmente o risco de fístula cai demais por conta da tecnologia e o nosso treinamento, que realmente no Brasil a gente tem cirurgiões extremamente treinados, né? E falando em tecnologia, Má, a gente pode mostrar um pouquinho hoje, porque sempre perguntam como que é, como é o grampeador lá, né? A pergunta que eu mais ouço é: "Mas essa corta e grampeia?". Exato. Mas Eu corta falo, e grampeia ou só corta "Corta só e grampeia grampeia? ou só corta só grampeia?". Aí a gente até fica confuso. "Ô, calma, pera. Toda cirurgia tem corte, tem grampo, tem sutura e no bypass tem bastante, por isso que a gente Bastante, gosta tanto, né". Eu acho que uma coisa importante falar dessa tecnologia embarcada é o quanto para o paciente é seguro, porque todo o material ele é descartável, né? Uso único. Então vem uma caixinha assim fechada, Gabriel, dá lá um. Dá o Isso zoom, aqui, Gabriel. Zoom, gente, é Gabriel. só uma carga. Isso ali, essa caixinha Deu vem zoom, com uma Gabriel. carguinha dessa. A gente tem um auxílio aqui, ó. Essa vocês carguinha verem. vem ali fechada, estéreo, é muito Exato. seguro, gente. Então o material vem estéreo, carga a carga dessa fechada, utilizada, utilização única, ela vai ser descartada depois da cirurgia, assim como também o grampeador, né, Má? É. O grampeador, a gente vai colocar a carga aqui, depois eu vou deixar as meninas encaixarem para vocês verem. Mas esse grampeador também, utilizado no paciente, utilização única, e depois ele é descartado depois da cirurgia. Isso para diminuir o risco de infecção, contaminação e tudo isso.
Então, a tecnologia trouxe pra gente a possibilidade de, ao grampear o estômago, primeiro ele é grampeado e cortado ao mesmo tempo, né? Nós temos 3 linhas de grampo de um lado, 3 linhas de grampo do outro, garantindo assim realmente um selamento que é muito mais eficaz do que quando a mão humana fazia simplesmente uma costura. Isso ajudou muito em diminuir risco de sangramento, de fístula durante a cirurgia, né? A gente fala também as pessoas perguntam: "Nossa, mas esse negocião", às vezes eu mostro no consultório, "esse grampeador joga fora?". Exatamente, porque como ele vai ter contato com as suas secreções, sangue, vai na cirurgia, não tem como a gente reutilizar. Então é muito importante essa segurança. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, nós 3 somos 3 cirurgiãs mulheres, a gente precisa se atentar à leveza do material, à usabilidade dele, que a indústria tem prestado mais atenção nisso, né. Sem dúvida. A gente sabe que a gente vem de uma linhagem de cirurgiões homens, né, na bariátrica é muito mais comum, hoje em dia muito menos, a gente tá muito feliz com isso, mas, essas soluções de leveza e de manuseio muito mais fácil e que exija menos força, facilita e é também uma inclusão para a cirurgia feminina, é claro. A gente só Então- agradece. Então, pessoal, mostrando o grampo para vocês, só para vocês matarem curiosidade. Essas são as linhas de grampo, tá vendo? 3 linhas de um lado, 3 linhas do outro. Isso é muito mais seguro do que uma sutura feita pela mão humana. Então, a tecnologia nos ajudando a diminuir aí, facilitar tecnicamente a cirurgia para trazer essa cirurgia para um patamar de alta segurança como é hoje. E Para outra vocês matarem curiosidade. E outra coisa, ao mesmo tempo que a gente tem esse grampeamento aqui, a gente já tem também o fechamento dos vasos. Então, o sangramento hoje é menor por causa dos grampeadores. Então, gente, é exatamente ao mesmo tempo. Vai grampeando e uma lâmina vai cortando ali ao mesmo tempo. E a gente usa isso, né? No estômago com o intestino, É. o estômago para dividir o estômago, o intestino com o intestino. Dá para você usar isso em diversos lugares. A gente usa em diversos momentos da nossa cirurgia, né? Por isso que é tão rápido hoje a cirurgia. É um dos porquês, né? Porque imagina, o que às vezes você demorava tempão para ficar lá costurando, agora é tum-tum, acabou. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho quando eu escolho o bypass inegavelmente. Karina. Inegavelmente. Doença do refluxo. Eu acho que foi a primeira coisa que me Sim. veio à mente. Sempre, né? Perfeito. Sempre, pra mim é sempre. Pacientes portadores de obesidade muitas vezes têm refluxo, né? Então, aqueles pacientes têm aquela sensação de azia, do alimento ficar voltando, e uma sensação ruim. E aí, a gente pede endoscopia no pré-operatório, tem um grau de esofagite moderado, até mesmo grave. E uma das coisas muito boas do bypass é que eu falo, né, que é com uma cirurgia só você tratar 2 doenças, tanto a doença obesidade quanto a doença do refluxo. Por que melhora o refluxo? Existem algumas explicações técnicas fáceis de explicar. Lembra que é um estômago menor? Então ele produz menos ácido, então tem menos ácido para refluir para o esôfago. E outra, eu falo assim, meninas, vocês falam assim, né? Pensa com a cabeça do encanador. É tudo uma questão de cano, né? O cano onde desce a água, desce o líquido, desce a comida, o alimento, ou enfim. É um estômago ligado diretamente no intestino, certo? Então o líquido, ele desce com facilidade, vlum, não tem nada que segure. Então o paciente, ele operou, no mês seguinte, ele não tem mais refluxo, não tem No mesmo. dia seguinte. Né? Ele No não dia tem. seguinte. Por que não tem? Porque não tem por que ter, porque agora a passagem do alimento está muito rapidinha. Isso até é uma das grandes vantagens do bypass, que é paciente de bypass aceita muito bem dieta líquida, aceita muito Tem bem a menos dieta. náusea, tem menos enjoo. Tem menos náusea, menos enjoo. A água desce melhor. Por quê? Essa questão da cabeça do encanador, né? O líquido desce muito bem. Eu acho que a diferença é onde o sleeve tem uma câmara de alta pressão e o bypass uma bolsa de baixa pressão, né? E aí isso facilita muito realmente o tratamento do refluxo. Eu acho que é unânime, né? Eu acho que hoje em dia talvez seja a única patologia, a única comorbidade que prediz bypass gástrico. Sempre. Todas as outras hoje em dia a gente já pode questionar, porque sleeve acaba melhorando, talvez pacientes diabéticos também, não como bypass, mas sim. Hipertensão também pelo próprio emagrecimento. Então ali a gente vai entrar numa outra seara que pode ser discutível. Agora chega no refluxo, é indiscutível, Não né? tem o que fazer, Não tem né? o que fazer. E outra, quem sofre de refluxo sabe quão ruim ele é, né? Então, assim, se às vezes a pessoa fala, eu tenho um pouquinho de refluxo, mas não tem, às vezes ela nem toma omeprazol, ou nunca fez tratamento de gastrite na vida, enfim. Quem tem sabe como é ruim no dia a dia, interfere muito na qualidade de vida. Exato. Então ele fala, não, doutor, eu quero essa que melhora o refluxo, sim, pelo amor de Deus. Nossa, que glória se eu melhorar, né? Então é tão legal quando você vê no pós-operatório, as pessoas quando estão no consultório falam, doutor, eu não preciso mais dormir sentado. Exato. Nossa, gente, Doutor, eu muda nunca tudo. mais tive refluxo. Imagina ter que dormir sentado por refluxo. Exato.
É muito Terrível. ruim. E eu queria aproveitar uma fala da Karina, que ela fala assim, né? Vamos entrar mais no bypass. As outras indicações eu acho que é muito discutível, né? Eu acho que é muito individualizado. Eu tenho uma que eu Hã. ainda trago muito, que é o paciente no pré-operatório muito beliscador. E o que eu chamo de sweet É. eaters, né? As pessoas que gostam muito docinho, né? Então eu não como em volume, mas eu gosto de um pedacinho aqui, uma bolachinha Nem aqui, percebe, um né? chocolatinho aqui, que são esses beliscadores, né? Eu realmente acho que o beliscador, ele não tem a mesma resposta quando submetido à gastrectomia vertical, porque eu penso que o dumping do bypass, que é mais frequente no bypass do que no sleeve, isso é inegável, acaba sendo uma ferramenta de controle. Então, de fato, é desconfortável? Taquicardia, sudorese, palidez, náusea, o dumping é desconfortável. Mas você acabar de comer um alimento que tenha mais açúcar e gordura e ter esse desconforto, acaba potencializando ali um melhor controle do padrão do bilístico, principalmente para o doce e para a gordura, que favorece o controle de peso. Limita. Então, esse beliscador, eu prefiro normalmente induzir o bypass gástrico, por conta do dumping e da hipoglicemia reativa, né? Eu gosto. Era isso que eu ia falar, inclusive. Que justamente aquele ponto onde a Karina explica que tudo desce meio que direto, de maneira fácil, esse é o mecanismo causador do dumping. Então Exatamente. explica, Má, primeiro o dumping precoce. O que é o dumping? Geralmente aquele paciente teve uma alimentação ali com mais prevalência de açúcar e gordura, e esse esvaziamento rápido do estômago, essa passagem direta, vai causar uma liberação hormonal, serotonina, vários hormônios ali vão agir, e você vai ter taquicardia, flushing, sudorese. Gente, a pressão cai, dá um mal-estar, assim. O paciente dá uma desfalecida por alguns minutos, às vezes a gente até recebe a ligação. Doutora, eu tô sentindo isso e aquilo. Só esperar que vai passar. 5 a 10 minutinhos, meia hora no máximo, são os períodos onde o dumping mais dura, né, ali. Mas a média dos pacientes tem de 5 a 10 minutos. É rápido, ele passa. Infelizmente, não tem o que fazer, porque fica todo mundo ao redor ali do paciente. Eu já recebi a família, eles ficam, mas e aí? O que eu faço? Mas o que eu posso? Nada. Realmente você tem que se recostar em algum lugar, esperar passar. E o mais importante é a gente tentar prevenir esse dumping. Com uma alimentação mais balanceada, rica em proteína e fibra, não só em açúcar e gordura, porque esse paciente que tem o perfil beliscador, ele sempre vai preferir açúcar e gordura e é mais palatável, desce mais fácil. Então o dumping é bem comum, assim, no sleeve, principalmente… No bypass. No bypass, desculpa, gente. Principalmente quando a gente não tem a mudança ali do padrão alimentar muito bem orientado, né? E o tardio… Geralmente é quando a gente tem ali, esse paciente já tá ali 1h30, 2 horinhas, até 2 horas em média, daquela refeição que teve também açúcar e gordura, e ele vai ter esse mesmo mal-estar. E aí o mecanismo é um pouquinho diferente, né? Não chega a ser hipoglicêmico, mas você vai ter uma liberação maior de insulina e a entrada da glicose mais rápida para a célula, isso dá um mal-estar ali. Então… É mais difícil mesmo. É mais comum. Acrescentar duas coisas importantes. É mais sobre comum o sobre precoce, né? dumping. Sim. Nem todo paciente tem dumping. Nem Muita todo. gente morre de medo de dumping e nunca teve dumping, não vai ter. Então, cada um é um. A Sim. maioria não tem, mas quem tem e outra. Quem tem gente que tem de formas muito frustras, bobinhas. Rapidinho, né? Ai, doutora, eu fico só Nem molinha. reconhece como dumping, né? Ou nem É. reconhece. Tem umas que falam assim, eu fico meio molinha, eu encosto ali no sofá, acabou. E tem outros que realmente tem batedeira, sudorese e tal, mas aí a pessoa aprende que aquilo é um momento e que aquele momento passa. A gente tem que saber diferenciar o dumping Uhum. precoce, como você falou, né, daquele início, e do dumping tardio, que é depois de umas 2 horas, que é pela hipoglicemia reativa. Agora, o que eu acho que é mais importante, já que a gente está aqui para falar para paciente, né? Qual que é o tratamento do dumping? 99% desses tratamentos são com alterações dietéticas. Isto é, não tem que inventar muito de, vamos no médico, vamos reverter a cirurgia, meu Deus, o que fazer? Não. Isso é exceção, gente. A maioria é comportamental. E talvez aí que seja o calcanhar de Aquiles, né? Porque mudar hábito é tão complexo. Ainda mais de uma coisa que nos carregou por toda a vida. E eu tenho algumas pacientes que elas reclamam de não ter dumping. Justamente Porque aí perde o controle. por esperar esse mecanismo de Então posso controle. contar uma história muito deixa boa? Pode. Depois eu conto sua resenha. Eu acho que o dumping não me preocupa em nada, porque ele é um fator de hiperosmolaridade. Chegou comida concentrada, puxa água para dentro do intestino, o paciente vai ter resposta vasomotora. Taquicardia, palidez, mal-estar, mas ele não está em risco. A hipoglicemia reativa, Aí que vai sim. acontecer de 2 a 3 horas após, me preocupa, porque ali houve queda do açúcar do sangue, ele fez uma hipoglicemia, resposta à produção de muita insulina,
decorrente da absorção rápida do açúcar. A hipoglicemia reativa me preocupa. E isso a gente precisa tratar com um comportamento alimentar mais severo e também, às vezes, com tratamento medicamentoso. Sim. Várias medicações atuam na hipoglicemia reativa, porque se eu diminuir o pico de insulina, eu diminuo a incidência de hipoglicemia reativa. Óbvio que sempre o melhor caminho é padronizar comportamento alimentar. Eu acabei de fazer um vídeo para Páscoa e falei, vai comer ovo de Páscoa? Come como sobremesa. Você já comeu sua proteína, já comeu sua fibra. O doce ele vai estar linkado a um fator de proteção. Agora, peguei um pedação de chocolate, vou comer 3 horas da tarde, perdido no nada, a chance de uma hipoglicemia reativa 2 a 3 horas depois vai ser muito maior. Então, o paciente entender os mecanismos faz com que ele consiga até escolher o horário que ele vai consumir e a quantidade que ele vai consumir aquele alimento para não ter nenhum dos dois eventos que são desconfortáveis, né? Quando a Ana fala, né, que realmente, né, a informação é a melhor arma do negócio. Então, o que a gente tem que explicar para essa pessoa que tem essa queixa, principalmente da hipo, né, da hipoglicemia? Pensem assim, ó, se você come o ovo de Páscoa, vamos ficar no tema Páscoa. pascal. Estamos perto. Se o paciente ele come, então, um chocolate, que é muito rico em gordura e açúcar, aquele açúcar vai chegar muita glicose, o nosso pâncreas vai produzir muita insulina para absorver todo aquele açúcar, e a partir dali você tem uma hipoglicemia, certo? É isso. Essa hipoglicemia, você falou que realmente nos preocupa mais, mas, claro, aqueles sintomas que levam ao risco de morte do paciente, que são os sintomas neuroglicopênicos que a gente fala, que pode ser convulsão, coma e até a morte, Raríssimo, né? É raríssimo. Por quê? Porque o paciente ele já vai buscar ajuda antes disso. Ele vai já buscar ajuda quando ele já tá, quando ele tá mole, quando ele tá Nos com primeiros calorão, sintomas já. quando ele tá com sensação de fraqueza, de querer se deitar e tudo mais. Não vai chegar nesse sintoma neuroglicopênico, né? Mas o que eu quero dizer é, como evitar isso? Porque se realmente a hipoglicemia dá uma sensação ruim, a pessoa ela tem um mal-estar. O que eu tenho que fazer? É só pensar, eu tenho que evitar o pico. Como é que eu evito o pico da glicemia, o pico da glicose? Como você falou, eu quero comer o chocolatinho, é para comer, gente. A vida não é. Eu brinco que assim, as coisas gostosas, né? São gostosas. Deus inventou o paladar para ser gostoso. A gente tem que aproveitar a vida. Ninguém tá fazendo bari para falar, você nunca mais vai poder comer um pudim de leite. Você nunca vai poder comer o ovo de Páscoa. Não. Mas é as escolhas. Escolher o melhor momento de comer. Então eu vou comer o meu docinho quando a minha barriga tá cheia, né? Porque já tá mais cheio tudo ali. Então não vai ser um pico glicêmico. E a gente come menos também, quando você já tá ali Verdade. alimentado. Você come muito menos. Você pegar um chocolate quando você tá com fome, você acaba com Sei ele. lá, acordei de manhã, no café da manhã eu vou comer o chocolate, vai passar mal. E às Não vezes tem é uma coisa como. mais simples, né? É um pão. É. Que não tem uma Do fatia dia a de dia, queijo, né? que é proteína. Que não tem um patê, que é proteína. Então, até o carboidrato simples, sem uma proteína, e eu brinco que tem que olhar cadê a proteína em cada refeição. Se tiver proteína em toda refeição, você está se protegendo. Proteína e fibra protege, açúcar e gordura, carboidrato simples te colocam em risco. Então, o carboidrato é bom, precisa estar mantido, mas tem que estar equilibrado com a proteína. Por isso, acompanhamento com nutrição não é opcional. Tem que ter nutricionista para chamar de sua. Porque a gente sabe, mas no nosso dia a dia, a chance de deixar de fazer porque é mais prático, porque eu não planejei, é enorme. Agora, se eu tenho a cada mês, a cada 2 meses, mais tardiamente, a cada 3 meses, bater cartão lá na minha Nutri, eu vou perceber onde eu estou errando. E eu não acho que ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer errado. Não é assim. A gente começa a errar inconscientemente, sem perceber que aquilo está acontecendo. Porque a rotina está corrida, porque eu não consigo me planejar. Então, quando eu consigo rapidamente ter o start de entender onde eu estou falhando, eu tenho mais capacidade de ser protagonista e corrigir esse erro e assim evitar esses sintomas ruins, que muitas vezes trazem para uma pessoa que pode se beneficiar muito com a cirurgia o medo de fazê-la, continuar convivendo com a doença obesidade, que a coloca num risco muito maior, porque está ouvindo das pessoas já operadas que estão passando mal. Mas lembrar sempre que o passar mal está incluído num pacote de entender que não há acompanhamento adequado, porque a gente consegue modular tudo isso. E a minha história do passar mal, que eu vou contar que é muito boa. Que ela falava assim, Ótimo. ai, doutora, eu queria porque queria comer pudim. E ela faz um pudim maravilhoso e não sei o quê. Ela falou assim, mas aí eu morria de medo de morrer de dumping, né? Eu já falei pra ela que ninguém morre, mas enfim. Não, eu falei assim, ai, mas ficava com medo, nananã. Eu falei, não, quer saber? Doutora, eu dormia pensando no pudim. Aí, o que eu fiz um dia? Levei meu filho pra escola, meu marido foi trabalhar. Eu falei, quer saber? Me falaram que eu não vou morrer, então eu vou fazer o meu pudim e vou comer.
E quando eu passar mal, eu encosto lá e tal, e beleza. Planejou tudo. Ela fez o pudim, colocou lá no pratinho Não, dela. só faltou a carta, né? É, Amigos, fiz isso. é. Comi meu pudim. E aí ela foi comer o pudim. Aí eu, e aí? Ela, e aí, doutora, aconteceu o pior. Eu Aí odiei eu, o pudim. quê? Eu não senti nada. Eu não senti nada. É isso. Porque a maioria não tem nada. Aí ela, doutora, foi uma delícia. O pudim tava maravilhoso. Eu queria passar mal de nunca mais ter que olhar pra cara do pudim. E eu amei o meu pudim, ele continua muito bom. Eu operei 2 irmãs que são gêmeas, são trigêmeas. Eu operei 2 e uma tem dumping e a outra não tem dumping. E essa que não tem, odeia não ter. Porque ela fala, eu perco o controle. Porque é uma ferramenta. Isso me ajuda a me modular, né? Tudo bem, é desagradável, mas tem ali um papel, né? Poxa, imagina. Eu não vou mais tomar sorvete na Bate de latte porque eu passo mal. Eu queria, gente. Ai, não, você só pensa que, que delícia. Vou tomar mais um pouquinho, né? Então é uma Em compensação, ferramenta tem um paciente que é um mau exemplo que ele deita pra comer o docinho dele. Tem tudo, né? Por isso que eu acho que também outra informação valiosa é cuidado com grupos de Instagram, Facebook e afins, porque a informação que vem tá vindo de alguém que vivencia a sua própria cirurgia e talvez com um gap enorme de informação sobre o melhor caminho, sobre se responsabilizar pelo futuro. Então, acho que sempre tem uma equipe especializada para chamar de sua, onde pelo menos você vai fazer o checklist do que você leu nos grupos para saber o que realmente para a sua vida pode ser um bom caminho ou não. É importantíssimo, né, meninas? Acho que a gente tem que acabar, porque senão a gente vai ter um episódio de 2h30. E vocês viram que tudo que a gente colocou aqui hoje, tudo que pode melhorar a sua vida e trazer uma cirurgia bariátrica mais tranquila, mais segura, com você dono de muita informação, é preparo pré-operatório com a equipe multi. É segmento pós-operatório com a equipe multi. É estar perto de quem está cuidando de você. Porque a gente vê muito esse paciente que opera e vai embora, nunca mais voltou. E se você operou, foi embora, nunca mais voltou, independente da fase, volte. Não tenha medo de voltar, porque é isso que traz aí uma qualidade de vida melhor. E a gente colheu os melhores resultados da cirurgia também. E como a gente está fazendo um episódio para falar de bypass, né? Eu quero reiterar aqui as coisas maravilhosas que o bypass traz. A gente falou do refluxo, mas eu só queria finalizar falando da melhora da diabetes com o bypass, né? Quando a gente fala, então, daquele paciente metabólico, diabético, que ele não tem controle da diabetes dele, seja com insulina ou com medicação via oral, e a diabetes, e vem o bypass aqui para mudar toda a história do paciente diabético. Então, até a gente sabe que nós podemos fazer o bypass em pacientes não tão obesos, com obesidade leve, né, que a gente chama da cirurgia metabólica, que a gente passa a visita no dia seguinte do bypass e ele já está com melhor controle glicêmico. Por quê? Por conta das alterações hormonais que o bypass traz. Então, quando a gente fala do bypass, a gente sabe como realmente ele é uma cirurgia muito completa do ponto de vista de perda de peso, de controle metabólico e melhora das comorbidades, com muita segurança, pensando principalmente nesse todo desse paciente que tem a obesidade, né? Eu acho que para fechar, uma cirurgia fantástica, com taxa de resolução da doença, obesidade e de todas as comorbidades metabólicas impressionante, mas sempre baseado no protagonismo do paciente, que vai construir uma estrutura para sustentar os resultados não em 2 anos, mas em 10, 20 anos de pós-operatório, que é a nossa busca, né? O longo prazo é o que a gente quer, né? Porque não adianta aquele paciente ter ótimos resultados 1 a 2 anos depois, porque ele vai ter, na imensa maioria esmagadora dos casos, e depois ele acreditar que a cirurgia parou. Gente, a cirurgia não para de funcionar, né? O que a gente tem aí é um cuidado estendido e um compromisso com você mesmo para sempre. Não tem como ser de outra forma. Muito bem, meninas. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado e gostado bastante dessa nossa cirurgia que a gente gosta tanto, que é a técnica do bypass gástrico. Quando a gente colocar no ar, comenta com a gente o que vocês gostaram, coisas que vocês gostariam de escutar, porque a gente consegue fazer cada vez mais conteúdo especializado para vocês. E aí a gente também deixa aqui o compromisso de colocar nas redes sociais, tanto nossas quanto no Podbari, os videozinhos e os desenhos do bypass para que a gente possa ser mais claro nessa explicação. Isso aí. Então, até o próximo episódio. Vem com a gente. Até.